gente já ambientou que o Brasil tem essa, né, tem essa vontade natural de achar os paranormais, né, tipo de presenciar fenômenos paranormais, né, falar com o morto, esse tipo de coisa. Como você vê certas manifestações, né, dentro da própria fé, tanto da fé católica quanto da fé dentro da fé protestante, você vai ver isso também, que são efeitos muito parecidos ao que você vê em centro espírita, né? O pessoal falando em língua, o pessoal se retorcendo, o pessoal fazendo, né? Tipo, pá, tá entendendo? Cara, a explicação simples para isso, eu não posso ser tão orgulhoso ao ponto de dizer, ó, o que eu vou citar aqui explica tudo. Mas Uhum. também não vou mentir. Tudo que eu vi se explica pelo que eu estou falando. Eu só vou desconsiderar o que eu não conheço, vocês podem me trazer para analisar ao vivo, pode me questionar à vontade, com o tempo eu vou respondendo. Mas os ambientes onde esse tipo de coisa vai acontecer, desde que o mundo é mundo, sempre são ambientes de hiperestimulação. Sempre tem música repetitiva, sempre tem síncopa. Se a gente tiver tempo, eu quero esmiuçar esse tema da síncopa aqui. Inclusive, o Rasta talvez contribua até mais do que eu. Bom. Sempre que você tem um ambiente com som alto, persistente e com síncopa, se não for um ambiente religioso, se for festa de criança, daqui a pouco vai ter briga, daqui a pouco vai ter celeuma. Se for um ambiente religioso, aí eu baixo o Espírito Santo, ou aparece a alma da sua avó, sempre vai acontecer alguma coisa. Inclusive no centro espírita. Se você tirar a música, via de regra, não acontece nada. Inclusive, em boa parte dos terreiros de afro-religiões, quando a pessoa está sendo batizada, ela vai se tornar filho de santo, ela é treinada para manifestar aquela incorporação ao som de um ritmo específico. Então, quando ela ouve aquele ritmo depois do treinamento, via de regra, ela cai em transe. Ela pode estar na barraca comendo um pastel. Se botar um fone de ouvido nela com aquela frequência batendo, ela cai em transe. Ou pelo menos ela começa a tremer, ela tem uma crise de ansiedade, de pânico. Ela é Uhum. treinada por condicionamento clássico, dá para explicar isso muito facilmente, a desempenhar uma reação violenta da amígdala cerebral para depois culminar naquela possessão. E na RCC é diferente? Cara, será que tem alguém aqui? Eu não estou vendo ainda o chat, mas tem alguém aqui que é ou foi carismático? Que já viu ter aquela tempestade de carismas, orações em línguas, repousos em coletivo, exorcismos, possessões, em um ambiente sem música? Ao mesmo tempo que a música não tenha havido, não tenha ocorrido ao mesmo tempo ou um pouquinho antes dos carismas? Pergunto de uma outra maneira. Algum carismático aqui que sofreu uma efusão do espírito, que sabe sofrer essa efusão do espírito, entrou na igreja e já da porta para dentro começou a ter alguma coisa? Não, quando entra é normal, conversa, abraça, fofoca, dá um beijinho, conversa. Aí começa a cantoria. Começa a cantoria. Lá para meia hora, 40 minutos de cantoria, você pode medir a frequência cardíaca, a pressão sistólica, diastólica, já começa a se alterar e daqui a pouco os carismas começam. Quando aparece o primeiro, em segundos está todo mundo igual fazendo a mesma coisa. Em qual religião não é assim? Em todas que tem esse tipo de hiperestimulação acontece. Inclusive, se vocês forem ler manuais sérios de Umbanda, todos eles são unânimes, até o Mário de Andrade, eu separei o livro aqui. O Mário de Andrade comenta, salvo engano, nesse livro aqui, Música de Feitiçaria no Brasil. Hum. Os umbandistas, o Mário de Andrade, eu, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Num terreiro sem música, batendo, não tem incorporação, não tem nada. Do mesmo jeito, você não vai numa missa ou num retiro carismático que vai ter uma série de coisas sem hiperestimulação. Qual que é um bom indício que eu dou de que é a hiperestimulação que vai causar tudo isso? Demora para acontecer. Você nunca vai chegar lá e vai ter carisma. Você não chega e tem pessoas. Caramba, eu já estou no ambiente aqui, no clima do Espírito Santo, eu estou na igreja. Não. Do mesmo modo que você vai ter carismas na missa de quinta-feira, que é de cura e libertação, e vai ter o passeio com o Santíssimo, com o ostensório, lá tem tudo isso aí. Tem gente sendo exorcizada, gente que tem que ser carregada para a Capela do Santíssimo, gente desmaiando, espumando, tendo crise de pânico, tendo literalmente convulsões. Mas você vai na missa de terça, que são as velhinhas cantando, que só tem um canto, né, de entrada e de saída. Então elas estão lá cantando, Imaculada Maria de Deus, deixa a luz do céu entrar. Não tem um bendito de um carismático repousando lá, não tem. Agora tira ela, coloca uma bandinha. Ele vai te dizer que o fogo já está descendo e opa, tô sentindo alguma coisa. Vai. Se vocês quiserem aproveitar esse exemplo,
Eu deixei separado um link para vocês aí, chamado Braz Pós. Se tiver fácil, se vocês quiserem colocar agora, Ah, ou sim. preferirem, Já é uma sim. Tá aí. sim, a gente bota aí pra. Está tudo preparado. Ei, Para ficar mais fácil, eu deixei na minutagem, tá? Não sei se Esse deu. aqui veio do começo. Os outros tá com o minuto certo. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, se você colocar nesse ponto onde o cinza tá marcando ali, um pouco acima da caixinha de som, eu acho que é um bom ponto. Aqui? Visual carismático. Esse Brazos é um músico. caralho, meu irmão, tem um saxofone, velho. Eu não Aham, acredito, velho, que tem um eles mandam saxofone. nisso aí. A buzina, né? Caramba, meu irmão, não é Então, possível, olha velho. só. Nesse vídeo vocês vão perceber que o Brazos aí, com todo respeito, ele tá craque em saber quem que tá prestes a receber o Espírito Santo e quem não tá. Ele vai tocando esse negócio e como ninguém repousa em princípio, ele sabe que em algum momento vai acontecer. Sempre é igual. Se o Rasta for lá, tem que tirar essa cartola, porque isso aí já pode quebrar a expectativa. Mas se tirar essa cartola, eu nem vou falar se ficar com uma bata de Jesus, deixa pra lá. Não precisa, só tira a cartola. Anda por lá tocando um saquezinho, vai acontecer a mesma coisa. O que importa é o ambiente, todo mundo junto. Se for uma pessoa só sozinha, já é mais difícil. Vocês vão perceber que ele se ligando que as pessoas não estão repousando ainda, ele começa a exagerar com timbres diferentes. Ao invés de fazer uma melodia, ele vai pegar uma nota e ele vai tentando variar isso aqui para impressionar a amígdala. Até que ele encontra alguém, que não dá para ver no vídeo, mas presumo eu, já tá com o olho meio virado, assim, já tá meio. Aí ele vai na frente desse cara, vocês vão ver isso aí no vídeo. Tem uma mina atrás dele. Ele faz assim pra mina. Tipo assim, ó, segura o cara aí que eu vou derrubar ele. Aí ele para na frente do cara e ué, ué, e o cara voa. Aê! Depois ele procura contra outro, depois ele contra outro. Daqui a pouco a proliferação de carismas começa a acontecer. É tipo a hipnose, assim, né? Que você tá falando, né? Com certeza. Mas nessa categoria a Mas, gente vai mas chamar você de acha hipnose que. Mas ele conceitual. acha que ele sabe o que ele tá só fazendo isso, ou ele também acredita que tá rolando um negócio? Honestamente, eu acho que ele acredita que ele Ah, é um veículo do Espírito Santo para fazer isso. Inclusive, o que ele faz, ele deve considerar muito bom. olha só. Eu Vamos ver realmente então, acho né? isso. Vamos Manda ver. assistir então. Ele está claramente procurando alguém para repousar. Cara, violão bonito. Eita, Ó, desmaiou. eita. Tá feliz, Kennedy. Eita, Blue Note. Bom, hein? Sai.
Momento de unção no nosso meio. Oh, isso, deixa o Espírito Santo agir. Pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Eu sou livre, Senhor, pra te servir, Senhor. Eu quero te louvar, te adorar, Senhor, te amar. Oh, na, 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 na. Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei. Arrocha aí. Caralho, meu irmão, o maluco. Essa música foi bonita, embaixador. Meu irmão, assim, o saxofone é um instrumento irritante, né, cara? Sim. Então, tipo assim, você tem que. Quando o saxofone toca essas melodias, melosinhas assim, tipo, é quando ele fica mais irritante, né? Porque uma Sim. coisa é o Wayne Shorter meter aquele. O cara, eita, Soltar as gralhas, chegou, né? chegou a gralha do bola. Wayne Shorter. Aí sim. Agora, isso aí, meu irmão, porra. A magnitude do carisma apresentado é proporcional à persistência do estímulo. Se ele botasse uma nota só e ficasse pã, ele não tem fôlego para isso, né? Ele ia conseguir bem mais coisa do que isso aí que ele conseguiu. Caraca, mano. Eu nunca tinha visto isso. Em Cara, nada isso é tão relacionado ao normal, pessoal mas é católico, né? tão comum, é comuníssimo. O Espírito Santo nunca teve tão fácil a palma da sua Acessível. mão como está hoje em dia. É. Você tem até meios de conseguir obrigar ele a descer em você e fazer alguma coisa. Lembremos, isso aí que eles estão chamando é repouso no Espírito. Sim. A opinião comum ali é de que o Espírito Santo agiu sobre cada um que caiu aí. A Complicado. teoria é, mas como é? Ou ele se jogou ou foi o Espírito Santo. O que eu digo é, nenhuma coisa, não foi o Espírito Santo, ele nem tampouco ele se jogou. A hiperestimulação é a coisa mais fácil do mundo. Se tá lá o Jopa parado na calçada aqui esperando o sinal abrir para atravessar, e aparece eu do lado dele. E aí eu coloco o meu rosto perto dele, como se fosse dar um beijo assim e paro. Não é Eita. só você Eu não gostei gostar. desse exemplo. Quer dizer, espero eu que você não goste, né? Ah, Poxa. Não é só não gostar. vou Se botar meu você boné do conseguir Fluminense. prestar atenção nos seus sinais fisiológicos, os seus batimentos cardíacos são alterados. Se botar seu eletroencefalograma, na hora que eu estou te irritando com a minha presença, com aquela estimulação que eu estou cometendo em você pela prosêmica, é tudo alterado. E se eu permaneço ali, sem zoeira, daqui a pouco você começa a ter tremedeira, daqui a pouco você começa a ter vertigem e você pode cair. É que a nossa tendência é estar incomodado com alguma coisa persistente. O que eu faço se eu estou incomodado aqui? Eu levanto e saio. Hum. Só que nesses lugares, não, você chega e fica. Então você Uhum. fica sendo hiperestimulado até que a sua pressão sobe, o seu organismo não entende o próprio mapa cardíaco do que está acontecendo, e para se reequilibrar, ele provoca uma reação vasovagal. Grosso modo, o que é isso? Um desmaio. Você tem uma tonturinha, a tonturinha até cair. Só que essa caída, ela pode ser acelerada, ela pode acontecer prematuramente, se alguém insistir em uma coisa claramente em você. Então, se eu passar e tocar aqui e você empurrar, você vai mais fácil. Se eu tiver um saxofone, vai mais fácil. Se eu soprar ou passar uma jaqueta assim, que meus pastores... É só isso. É simplesmente isso. Se eu pegasse um copo e uma colher e ficasse batendo no ouvido do Rasta aqui, ele ia ficar assim, assim. Mas, ó, você combinou comigo, Rasta, não sai do lugar, permanece. Então, beleza, vamos lá, experiência científica, bora lá. Batendo, 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 daqui a pouco o Rasta começa a ficar assim, ó. Dá um piripaque no maluco. Mas se ele estiver na igreja, ele começa a rezar, faz outra coisa. Perdão, pode falar que eu não ouvi. Não, disse que dá um piripaque no maluco. Sim. Foi isso. Esse piripaque é normal. Não é nem doença isso aí. Você já passou por isso, embaixador? Não. Não. O que eu passei já foi na época que eu tocava
e eu falei isso ontem na conversa que eu tive lá com o professor Marcelo, e foi assim, tipo, quando eu tocava nas igrejas protestantes negras aqui nos Estados Unidos, que eu tocava órgão e tal, que tinha bateria, quando chegava a hora do shout, né, você já começava estimulando antes, né? Porque, tipo, os acordes são tensos, é aquela parada meio do blues, assim. Então, assim, os runs são extremamente emotivos. Cara, aí, né? Aí já dá aquele. Né? Já dá aquele negócio, cara. Pá, quando você tá imerso naquilo ali, é muito difícil você não se emocionar. Tipo, eu me sentia, tipo, às vezes eu chegava, porque, porra, eu normalmente tocava no sábado à noite até madrugada. Aí pegava um ônibus, ia para Boston, para Dorchester, dormia no ônibus, tá entendendo? Tipo, para ir tocar de manhã cedo no service. Eu chegava todo arrebentado, né, cara? Eu chegava todo arrebentado, cansado, às vezes até embriagado, levemente embriagado da noite anterior. Mas quando começava o louvor e pá, e tipo, e a galera, principalmente quando entrava no shout, né? Que é aquela parte que rola a síncope, né? Que o Mário tava falando, pá, 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 né? Não é 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, né? Meu irmão, a galera começava a pular, a galera se jogava no chão mesmo, velho. Aí alguém vinha com um pano branco, jogava o pano branco na frente, na cara da pessoa, a pessoa caía, tá ligado? Tipo, pá, praise the Lord, pá. E era um negócio assim, eu me sentia energizado, assim, digo, meu irmão, tô pilhado aqui, tá entendendo? Tô pilhado. Se eu fosse, né, é porque eu sempre olhava com um pouco gostava de tocar, gostava da música, mas eu olhava com um certo tipo, isso aqui não, eu não entendo isso aqui direito, tá entendendo? Eu não entendo como é que isso aqui funciona, tá? Mas eu me sentia movido pelo negócio, me sentia bastante movido pelo negócio. Até eu, quando escuto essas drogas, essas musiquinhas carismáticas aí, tá bom que hoje em dia é raro, né? Mas quando eu ouvi bastante, daqui a pouco tá escorrendo uma lágrima. Sendo que eu não gostava do que eu estava ouvindo. Aquilo extrai de você reações fisiológicas. Só que se você não está apto a entender o que está acontecendo, não explica para si mesmo, você começa a acreditar que é alguma coisa de estranha, de sobrenatural. Opa, mas será que não, será que é? Será que não é? E como via de regra não é, e você começa a confiar nessa sua fé que eu, na minha opinião, entrou pela porta errada, você vai nutrindo, daqui a pouco os carismas acabam, que você se acostuma com isso aí. E quando o carisma acaba, o que que parece? Que Deus te abandonou. Uhum. Explicando de uma outra maneira. Quantos de vocês não conhecem carismáticos famosos, padres, cantores, pregadores, fundadores de comunidades que caíram em depressão? Viveram lutando, viveram falando, pregando contra a depressão e exibindo carismas, provocando carismas nos outros, aí caem em depressão. Essa hiperestimulação, isso é uma visão minha, tá? Isso eu não tenho como fundamentar com os documentos externos, é uma opinião minha, agora é uma opinião minha. Quando o cara submete isso a isso por muito tempo, ele vai ter transtorno de ansiedade ou de depressão. Eu cansei de acompanhar isso e eu coloco tanto em correlação, mas de uma maneira tão enfadonha, de tanto que eu já vi que parece que alguma relação existe aí. Então o cara é só alegria, canta e se exibe, faz 10 shows por minuto, faz tudo. Daqui 5 anos de carreira, ele já aparece internado, tá tendo alucinação, é sempre esse tipo de coisa. E você sabe como é que começou o movimento da renovação carismática? Cara, sim, eu não me aprofundei demais nisso, mas o Uhum. Cardeal Suenan teve uma participação muito grande. Ele foi uma espécie de advogado para a renovação carismática católica, para provar para a igreja que aquilo era católico, que deveria ser admitido e que tinha tudo a ver com o evangelho. No final das contas, ele conseguiu, mas também teve que escrever alguns livros para coibir abusos, que ele denuncia que ó, não existe, isso não está na Bíblia, isso é exagero, isso é hipnose, isso é neurologia, explica, ele diz claramente nos livros dele. Não se debruça nisso aí, tem que tirar. Só que você vai ver, continua fazendo a mesma coisa. Ele escreveu um livro chamado Repouso no Espírito. Ele diz claramente, isso aí não é bíblico não, isso é doideira.
Isso aí quem explica é a parapsicologia, é a neurologia. Vamos parar de fazer isso? E não pararam, estão até hoje aí fazendo. Quer dizer, o cara que trouxe a renovação carismática realmente para o seio católico, ele concorda comigo. Só os carismáticos que não concordam. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.